O que eu descobri? Eu descobri que todas as vezes que eu estava fazendo algo por alguém para que aquela pessoa não ficasse chateada comigo, eu não estava tentando agradá-la, eu estava tentando me agradar. Eu só não queria lidar com a dor de ver que aquela pessoa estava pensando mal de mim. Você já fez alguma coisa por alguém que você não queria fazer? Você já foi em algum lugar que você não queria ir? Ou você já ficou mais tempo, já disse sim, já fez alguma coisa que você de jeito nenhum queria fazer, não era a tua vontade, mas mesmo assim você fez. E você ficou se sentindo mal depois? Acontece que eu tô no processo de expansão na consciência já tem aí uns 9 anos e eu tive um processo da minha vida, na verdade eu tô vivendo isso há mais ou menos uns 2 anos, de olhar para coisas que realmente eu quero ou não fazer. E todas as vezes que eu percebo que eu não quero fazer algo, mas mesmo assim eu faço, eu tento entender quem é que eu tô querendo agradar e por quê. E eu já vou começar esse vídeo te propondo essa reflexão. Todas as vezes que você faz algo que você não queria fazer por alguém, você está tentando agradar a quem? Às vezes você acha que você pode estar tentando agradar a pessoa porque você quer que a pessoa se sinta bem, ou porque você não quer que ela se sinta mal. E na maioria das vezes a gente tem esse comportamento e a gente pensa que é porque nós somos muito filantrópicos. Somos pessoas incríveis, que não somos egoístas, mas na verdade, eu tenho uma notícia para te dar. E se isso bater atravessado aí em você, respira. Respira porque eu tive que lidar com isso também. Porque o que eu descobri? Eu descobri que todas as vezes que eu estava fazendo algo por alguém para que aquela pessoa não ficasse chateada comigo, eu não estava tentando agradá-la, eu estava tentando me agradar. Eu só não queria lidar com a dor de ver que aquela pessoa estava pensando mal de mim. Eu não queria lidar com a dor de perceber que aquela pessoa poderia achar que eu não era legal ou que eu não era uma boa pessoa, enfim. E eu tô fazendo esse vídeo porque, de fato, é um vídeo que pode ajudar você se você tá enfrentando coisas assim. Às vezes a gente se entope de coisas, se enche de coisas pra fazer, a gente pega todo o trabalho, a gente sai mais tarde do trabalho, ou às vezes a gente sai com amigos, vira à noite em festas, porque a gente nem quer fazer isso, mas a gente tem medo do que é que vão pensar da gente. O problema no final de tudo isso é que nós, seres humanos, a gente tem muito medo de ficar sozinhos. E quando a gente acha que alguém vai pensar mal da gente, quando a gente acha que alguém vai pensar mal da gente, a nossa reputação ela tá prestes a ser arruinada. E todo ser humano tem medo de que sua reputação seja arruinada, em maior ou menor grau, em algum momento da vida. Porque isso representa o desafio de estar só, da probabilidade de estar só. Quando nós éramos homens das cavernas, quem ficava sozinho tinha problemas, porque era muito mais fácil ser atacado por um tigre sozinho do que em bando. Então, o bando, a comunidade era muito importante. Só que conforme você vai avançando no seu grau de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, você vai perceber que você para de se importar tanto com o fato de estar sozinho. Porque você começa a se encher e se preencher de você. E você começa a perceber, se você tá fazendo os estudos aí, né, de autoconhecimento, assim como eu fui fazendo e faço ainda, se você estiver colocando todos os estudos em prática, das coisas que você vem aprendendo, e inclusive no vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, né, sobre obesidade mental, todas as vezes que você estudar alguma coisa, aquilo vai vir pra você poder colocar na prática. Aquilo vai cair na tua vida como uma prova mesmo. Você foi lá pra faculdade, você aprendeu tudo que você tinha pra aprender e depois a faculdade te serve como uma prova pra ver se você sabe ou não. Se você sabe, você passa de ano. Se você não sabe, você vai ser reprovado e vai ter a oportunidade de fazer mais uma prova ou mais duas provas. Enfim, até você passar. Eu comecei a estudar isso que eu tô falando pra você sobre não fazer coisas que eu não queria para agradar os outros e começaram a acontecer várias coisas na minha vida que foram me colocando mesmo à prova. Tipo assim, e aí, garota, você vai ou não ser mesmo quem você está estudando para ser? E aqui eu não tô falando pra você ser um, sabe, uma pessoa, aquela pessoa chata que
não faz nada por ninguém. Não é sobre isso. É um pouquinho mais profundo. Porque às vezes nós somos muito egoístas mesmo e a gente só quer fazer o que a gente quer. Eu só vou quando eu quero, eu só faço o que eu quero, e aí a gente tem às vezes nosso marido, nossa esposa, nosso cônjuge que tá ali e que precisa muitas vezes do nosso apoio. E ser adulto não é realmente só a gente fazer coisas que a gente quer. Então, às vezes, vai ter uma festa ali de família, que é o meu marido, e às vezes eu posso não querer ir. E aí eu preciso avaliar. Eu vou para agradá-lo, porque ele é uma pessoa muito importante na minha vida e eu sei que ele faria qualquer coisa por mim. Mas até que ponto, né, que eu posso fazer isso? Ou para quem estou fazendo isso? Porque se de repente o meu marido, a minha mãe, a minha melhor amiga, se de repente essas pessoas são muito importantes para mim e eu sei que é recíproco da parte deles e que eles às vezes se colocariam em situações por mim, por que não fazer isso de vez em quando, né? E me desafiar ali a estar em um momento que de repente eu não quero? Não sei. Mas, e às vezes que uma pessoa X aleatória, que a gente tinha um grau ali de amizade, e aí de repente aquela pessoa ela me cobra alguma coisa. Eu nem tenho muito contato com essa pessoa, nem sou muito amiga dessa pessoa. Eu tenho um relacionamento ok com ela. Ela me cobra alguma coisa. Isso aconteceu tanto comigo quando eu era mais nova, e eu tive muitos problemas com amizade quando eu era jovem. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o porquê. Eu era uma pessoa extremamente carente, com a dependência emocional no talo. Eu era solteira, então eu tinha muito medo de ficar sozinha, medo de não ter companhias pra sair, pra passear. E eu realmente engolia algumas atitudes de algumas amigas. Só que eu só percebo isso hoje, eu só percebo isso quando o autoconhecimento realmente ele extrapolou na minha vida, né? Ele transbordou, porque na época eu não sabia. E eu tenho um caso de uma amiga que eu, quando eu era mais nova, eu era jovem, eu era a única das minhas amigas que tinha carro. E eu era a única das minhas amigas que morava sozinha. Então eu já trabalhava, né? Quando eu tinha ali meus 23 anos e tava solteira. Então eu já trabalhava, eu já tinha a minha vida financeira organizada. Ela era ruim, ela era péssima, na verdade, mas ela era organizada. Tipo assim, eu tinha um carro, e eu tinha ali uma liberdade. Eu poderia ir e vir a hora que eu quisesse, né? E de repente ali, se a gente chegasse de madrugada, as minhas amigas poderiam dormir na minha casa, porque eu tinha uma casa, eu morava sozinha. E pelo fato de eu ter essa liberdade, eu atraía muitas pessoas, muitas amigas, que só queriam isso de mim. Elas queriam uma companhia, legal, porque daí eu também queria, mas elas queriam alguém que as levasse e as buscasse. Então eu era essa pessoa. Elas queriam alguém que elas poderiam dormir na casa, e eu era essa pessoa. E elas queriam alguém que muitas vezes tivesse um cartão de crédito ali pra passar. Tipo, ah, eu não tenho dinheiro pra pagar essa semana, não tenho dinheiro pra pagar esse mês. E o cartão de crédito cantava. E em algumas vezes eu realmente tomei calote. Foram poucas as vezes, tá? Não vou falar pra vocês que foram muitas, não. Talvez umas 3 ou 4 aí. Mas eu tomei um calote. E eu me lembro que mesmo com esse calote tomado, eu não deixei de ser amiga, eu não deixei de ser a companheira. E hoje eu sei o porquê. Que medo terrível eu tinha de ficar sem aquelas pessoas. E são pessoas que hoje em dia não estão na minha vida, não fazem diferença nenhuma pra mim. E que eu fui eliminando, né? Mas eu levei um tempo pra eliminar. Porque eu entendi que eu era só um joguete na mão dessa galera. Eu entendi que essa galera, ela só me procurava quando elas precisavam, ou precisavam do meu conselho, que eu também já tive bastante problema com isso, de ser aquela pessoa que, quando tem problema, procura. Legal. Mas aí, às vezes, eu era a pessoa que elas procuravam quando precisavam de um carro, de uma carona, de um cartão de crédito. E aconteceu uma vez de uma amiga minha, que ela era minha amiga. A gente ia pra um show e ela começou a namorar na semana do show. E ela falou assim pra mim: "Ai, Bruna, sabe o que que é? Agora eu tô namorando. Eu não tenho como ir com você, porque eu era o sonho da minha vida namorar com esse cara. Então, eu queria saber se eu conseguiria ir com ele no show, porque eu não posso ir com você, porque eu tô namorando,
você não vai sozinha, né? Porque era a semana do show. E aí eu vou com ele, então você me vende os ingressos. Aí eu, trouxa, pensei comigo, tá bom, né? Tá bom, porque é verdade, eu não vou sozinha. Tá bom. Falei, tudo bem então, eu te vendo os ingressos. Chegou no dia de pagar os ingressos, cadê? Eu cobrei 1, 2 vezes, nunca mais falou do ingresso. Mas vira e mexe, essa pessoa ainda falava comigo, conversava comigo. E eu era trouxa e conversava. Porque eu tinha dentro de mim algum medo de ser vista como a chata. De ser vista como a quem cobrou. Eu tinha algum medo de ser vista como uma pessoa que não é de boa. Eu queria sempre ser vista como uma pessoa de boa, que não causa problema. E realmente, eu não causo problema, não gosto de ficar causando problema. Mas eu compreendi com o grau de amadurecimento e também assistindo muitas pessoas que são fodas na internet, na questão do autoconhecimento, que às vezes a gente vai precisar ter desconfortos com as pessoas. É melhor que a gente resolva pequenas coisas com pequenos desconfortos. Então, ter ali um atrito de vez em quando vai ser normal e natural, faz parte da vida. Porque se a gente não tiver atrito de vez em quando e deixar que todo mundo vai fazendo tudo que a gente não quer, uma hora a nossa vida ela vai estar tão bagaçada. Porque as pessoas elas vão montar tanto na gente e vai chegar uma hora que isso vai doer. Vai chegar uma hora que esse fardo vai ficar muito pesado. E quando eu comecei a perceber isso, e eu pensei que realmente eu ia passar a eliminar essas coisas da minha vida, eu comecei a observar todas as relações que eu tinha. Por que que eu mantinha aquelas relações? Pra quê? Por quê? Por que que aquilo agregava na minha vida? De que forma? E eu comecei a perceber que tinha um monte de relação que não agregava. E conforme eu fui avançando nisso, eu tive que ter pequenos atritos para eu conseguir ser forte o suficiente e falar: isso aqui não. Mas para que eu tivesse esses pequenos atritos, eu não tô falando de briga, tá? Não tô falando também pra você ser chato. É isso que eu tô tentando te explicar. É uma linha bem tênue entre você ser uma pessoa que cobra, ser uma pessoa chata, ser aquela pessoa ranzinza. E é a linha tênue do outro lado de você ser a pessoa que tem coragem de falar não. Ser a pessoa que tem coragem de, quando alguém te chamar pra fazer alguma coisa que você não quer, você ter coragem de falar não. Quando você perceber que você está sendo abusado, abusada, que aquilo não faz parte do que você quer pra sua vida. Alguém te convida, alguém te chama, você falar não. Eu mesmo, eu tenho um canal aqui de autoconhecimento, né, no YouTube. E lá no Instagram eu sou personal trainer. Pra quem quiser me seguir, @personalbrunapalmieri com 2 is. Eu, lá no meu Instagram, eu falo sobre treino, sobre dieta. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento. Então é uma vida que é diferente. Eu não falo sobre balada, eu não falo sobre cachaça. A minha parada é outra. E eu já tive amigos que tinham bares e que me pediam pra fazer post de bar, de bebida. Ô, Bruna, tem como você me ajudar a divulgar aqui coisas de lá da minha cidade, onde eu morava, né? Principalmente quando era a época que eu era vida louca, eu frequentava muito essas coisas. E aí, de repente, eu mudo, e já. De repente, não, já tem muitos anos, né? Que eu mudei, me transformei, não frequento mais, né? Não bebo, enfim. E aí, às vezes a galera me pede, Bruna, tem como você me ajudar a divulgar isso? E aí é a força de você falar, cara, olha, sinto muito, mas não faz mais parte de quem eu sou. E eu vejo algumas pessoas na internet até falando, inclusive, que a gente não tem que se explicar. E aí eu ainda não consegui chegar, tá? Se você já conseguiu chegar nesse ponto de não se explicar, deixa um comentário aqui, me fala como é que você tem feito. Se você realmente, né, meteu o louco aí de falar, é isso, não tô nem aí. Eu ainda não consegui chegar nisso, tá? Eu me explico. Eu sei que às vezes eu não deveria, mas eu me explico. Mas eu falei pra ele, olha, é o seguinte, não faz mais parte de quem eu sou, não tá no meu radar mais essas coisas. Então, não vai fazer muito sentido, né? Eu postando aqui de treino, de saúde, essa vida mais equilibrada, e aí, de repente, do nada, vral, cachaça, balada, loucura, pegação, não faz mais parte do que eu sou. Então, eu entendo que eu deveria conseguir
ser mais direta e de falar só não, mas eu ainda acho um pouco de cuzonice, então eu não faço. Não me sentiria bem fazendo. Mas eu já entendi que é necessário falar não, porque pra mim é muito pior fazer do que não fazer. A sensação que eu teria de ser contra quem eu sou por alguém, aquilo seria pra mim muito pior. Então eu prefiro falar não e explicar do que postar, do que fazer. Se não faz mais parte de quem você é, se você já não é a pessoa que você era e a galera que tá ao seu redor ainda não entendeu, você vai precisar ser mais claro. Você vai precisar ser um pouco mais firme. E nós estamos no nosso processo de evolução e é normal que a gente não seja mais quem a gente era mesmo. E tá tudo bem. Tem uma frase que eu adoro quando eu comecei o meu processo, né? 9 anos atrás, 10, quase 10 já. Eu ouvia falar assim: se transforme tanto e mude tanto até que as pessoas que te conheciam precisarão te conhecer de novo, porque elas não saberão quem você é, de tanto que você se transformou. E é isso. Eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E fui crescendo, fui evoluindo e eu deixei algumas pessoas para trás. Eu não tive escolha. E a física quântica, a parada da lei da atração, ela deixa bem claro para nós que quando duas pessoas estão em ressonância, elas estão alinhadas. Quando um começa a ser diferente, ela desalinha com esse daqui, ó. Então, estavam os dois alinhados. Esse aqui começou diferente, esse aqui não vai mais conseguir parear. Ou seja, não ressoa mais. E a vida da pessoa que vai buscando autoconhecimento, ela vai ser um eterno isso. Vai ser um eterno desalinhamento com as pessoas ao redor e um eterno alinhamento com outras pessoas e coisas. Então eu percebo que conforme eu vou evoluindo, eu vou mudando, eu vou ficando mesmo sem amigos e sem muitas pessoas. Eu já ouvi falar que quanto mais perto do seu autoconhecimento, mais sozinho você vai ficar mesmo. Mas eu digo sozinho não no sentido de que você vai lá pro Himalaia e vai ficar lá numa montanha meditando, porque eu não concordo que isso seja bom para a evolução. Porque você ser um monge, você ser um Buda, você ser um santo sozinho é muito fácil. O difícil é você realmente permanecer em santidade com a galera, com o seu marido, com a sua esposa, com outras pessoas, com o chefe, com o cliente. Quem mexe com venda sabe, né? Você vende ali uma coisa, daqui a pouco você tem que ir ali no serviço, e o cliente reclama do seu serviço, você tem que respirar. E, enfim, eu mesmo como personal trainer, eu fiz tanto processo de evolução, porque eu tinha muito medo de perder aluno. E por medo de perder aluno, eu meio que deixava um oba-oba e todo mundo meio que fazia o que queria comigo. Eu já tive alunos, por exemplo, que às vezes eles não queriam treinar e eles queriam a minha companhia. E eles falavam assim pra mim: eu posso fazer o que eu quiser com a minha aula, né? Essa aula é minha, essa hora é minha, eu paguei por ela. Então a gente hoje só vai conversar, ou a gente hoje só vai fazer alguma coisa. Eu não sabia falar não. Você não pode fazer o que você quiser com a minha hora. A minha hora para te dar aula como personal trainer. A minha hora não é sua para você só ficar conversando comigo ou para você, né, me levar para algum lugar ou querer, ou se você quer fazer alguma outra coisa, sair, beber. Essa hora ela não é sua, mas eu não sabia fazer isso. E por medo de perder aluno, eu deixava. Por medo de perder aluno, quando algum aluno fazia alguma coisa ali que estava muito fora do que eu queria, né, de como eu trabalhava, eu não falava nada. E hoje em dia eu já consigo falar. Por quê? Eu não tenho mais medo de perder aluno. Por dois motivos. Primeiro, porque eu começo a entender que todas as vezes que a gente deixa alguém passar por cima da gente, é por escassez, ou a gente tá escasso. Eu tava com medo de perder aluno, pelo dinheiro, ou a escassez porque eu não tinha amor próprio, então tava com medo de perder amigos. Então, sempre relacionada à escassez. Sempre relacionada ao medo de perder pessoas, coisas. E o medo de perder já perdeu. Eu percebo isso hoje dentro do meu casamento. Eu não tenho medo de perder o meu marido. E é por isso que eu entendo que aqui, com o meu casamento, não tem escassez.
Eu tenho amigos que hoje em dia eu não tenho mais medo de perder. Eu já tive, mas hoje em dia eu não tenho mais. Por quê? Porque eu já sinto que eles são tão meus que eu não tenho mais como perder essas pessoas. Que por mais que a gente passe anos sem se falar, sem se ver, eles são tão meus e ao mesmo tempo não são. E eu sinto isso, tipo, tá, vocês são livres. Vocês podem escolher se vocês querem a minha companhia ou não. E eu comecei a perceber isso com os meus alunos. Então eu não tenho mais medo de perder os meus alunos, porque eu sei que tá tudo bem. Eu sei que se eles um dia partirem, e que vão partir em algum momento, ou eu vou partir, como aconteceu bastante, né? A gente foi se separando aí ao longo de todos esses anos. Eu tinha muitos alunos, hoje eu tenho bem menos, porque eu comecei um outro processo aqui na internet e eu tive que abrir mão, soltar. Então esse é o primeiro ponto. Eu começo a perceber que tá tudo bem. Eu não temo mais pela escassez. Eu sei que tudo acontece como tem que acontecer no seu devido tempo. Outra coisa é que o autoconhecimento, ele me deu uma certeza tão grande de quem eu sou, e o meu processo de evolução, ele não foi só por dentro, mas eu também estudei mais, eu aprendi mais, eu me tornei uma profissional melhor. Eu sei coisas que me colocam em outra posição de quando eu era só uma estagiária. Eu tô há 13 anos na área. Então, eu levo isso também pro meu pessoal. Eu me torno uma pessoa tão interessante, eu me torno um profissional tão bom, que sabe tantas coisas, que atende, que entrega, que de repente isso me gera uma autoconfiança, de tipo assim, cara, eu sei que eu sou boa. E se de repente ela quiser me largar e arrumar um outro profissional, beleza. Algum outro aluno vai entrar. Assim como com o meu casamento. Eu percebo que eu sou uma mulher, hoje em dia, uma esposa e uma mulher que tem tanto valor, que eu me valorizo tanto, mas que realmente eu percebo que eu me coloquei coisas na minha vida, eu faço coisas que me transformaram como alguém que tem mais valor e que tá tudo bem se um dia o meu marido quiser ir embora, eu me considero alguém que vai lidar com isso de uma forma ok e que mais pra frente, se eu quiser me casar de novo, eu me caso. Então eu comecei a entender isso, que a gente tem escassez e a gente vive escassez porque em alguma parte do nosso consciente, inconsciente, mas muitas vezes é consciente, a gente não se acha tão bom o suficiente. E pode ser que a gente não seja mesmo. E tá tudo bem. Mas bora ser. Bora conseguir criar oportunidades para que a gente seja melhor. Então, por exemplo, no trabalho. Se eu não acho que eu sou tão boa o suficiente no trabalho, o que é que falta? Eu preciso estudar mais? Ou eu preciso entender mais sobre isso aqui, eu preciso ter mais prática, eu preciso, sei lá, conhecimento, será que é isso? Eu começo a criar oportunidades para eu entender. Eu não sou tão boa, mas eu quero ser. Então, o que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Às vezes, como mulher, autoconhecimento. Eu tinha realmente um problema muito grande com a minha autoestima e eu não sabia. Já tem vários vídeos aqui também que eu falo sobre isso. Inclusive, o penúltimo vídeo que eu fiz da série Prosperidade, eu falo sobre amor e relacionamentos, eu conto um pouco. E aí eu fui ganhando autoestima. E hoje em dia eu me considero como uma pessoa com uma autoestima melhor. Tanto que a vida, ela retribui. E aí, conforme você vai tendo autoestima, você vai atraindo pessoas que também vão estar na mesma ressonância que você, na mesma autoestima, vão se tratar, vão se cuidar. E aí a amizade aconteceu a mesma coisa, mas eu fiz um pedido para Deus, e não faz muito tempo não. Eu falei assim com Deus, Deus, é o seguinte, eu percebo que eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com algumas pessoas, principalmente algumas pessoas do meu passado, por quê? Eu não tenho mais, quando eu sento pra conversar, eu não tenho mais o papo de balada. Eu não tenho mais o papo de cachaça. Eu não tenho mais um papo vitimista sobre o mundo, sobre o planeta. Eu tenho um outro tipo de papo. Eu tô passando por uma outra fase da minha vida onde eu tô interessada em prosperar. Sabe quando você vai saindo de camadas que são básicas ali? E aí, de repente, você percebe que você pulou uma fase. Você não tá mais na fase de
da autopiedade, você não tá mais na fase de sofrimento, você pula, você passa de fase. Eu tô numa fase onde eu quero prosperar, eu quero falar sobre negócios, eu quero falar sobre autoconhecimento, eu quero falar sobre a vida, né, a saúde. Então, quando eu percebo que a minha galera que ficou, ela era uma galera disso, e eu evoluí, eu fiquei meio que, cara, e agora, o que que eu faço? Aí eu falei pra Deus, Deus, eu gostaria de encontrar pessoas que estão na mesma caminhada que eu agora. Eu não quero mais amizades vitimistas, que só estão imersas em problemas, que não conseguem sair dos seus problemas. Eu quero amizades que me ajudem a crescer mais ainda, que me ajudem a evoluir. E realmente eu fui encontrando, foi aparecendo na minha vida pessoas que já estão também mais resolvidas emocionalmente. Pessoas que, quando vem ali o problema, já enfrentam mais de cara. Eu sei que eu ainda tenho muito mais, né, a crescer e que uma coisa puxa a outra e eu vou cada vez mais, com certeza, encontrar pessoas assim. Por isso que falam que o seu ambiente, ele te molda e molda mesmo. Porque quando você vive perto de pessoas que só se vitimizam e só falam mal da vida e pessoas negativas, aquilo é tão atrativo, aquilo te puxa pro limbo de um jeito que você fala, meu Deus. Às vezes você vê que você não consegue sair ali do círculo que você tá, de ruminação, de dor, um ciclo de falta de prosperidade, você não consegue sair dali porque quando você olha ao seu entorno, tá todo mundo vivendo assim também. Imagina que você mora numa casa onde tem 5 pessoas. Você é a sexta pessoa que mora lá. Essas 5 não fazem dieta, comem igual uns malucos. Você sozinho querendo fazer isso é realmente muito difícil. É capaz que você não consiga. Ou você vai ter que ser muito forte mesmo, fazer uma força maior do que a que você faria estando ali para que aquelas pessoas não te puxem, ou infelizmente você vai ser puxado, porque a chance de você não conseguir seguir no teu caminho quando você tá ali no meio de muitas pessoas que fazem igual, a chance de você não conseguir seguir no seu caminho é muito grande. Mas enfim, basicamente é sobre isso. O ambiente ele te molda. Então, é muito importante que você consiga sair do meio que você tá, se você convive com pessoas que você não quer conviver mais. E se de repente essa pessoa tá muito perto de você, é tua mãe, você não tem como mesmo sair, né, da casa dela ainda. Pessoas que estão ali muito próximas e que você não pode mesmo se afastar, né, por enquanto, sei lá. Gruda no YouTube, gruda em ouvir players, grandes players, que têm a vida que você quer. Gruda no Instagram, coloca o seu algoritmo para te trazer só mensagens que vão te agregar. Porque eu mesmo, quando eu comecei o meu processo, eu era a primeira pessoa desperta. Eu não conhecia ninguém mais desperto ao meu redor. Não tinha. Eu nem sabia, né, dizer o que estava acontecendo comigo. Foi muito louco. E o que me ajudou foi o YouTube. Foi eu olhar pro YouTube e ver pessoas ali que já estavam vivendo vidas que eu queria viver. E eu me esforcei pra acreditar. No começo era difícil, mas de tanto ouvir, e o cérebro aprende por repetição. Eu ouvi tantas mensagens que aquilo grudou na minha cabeça e eu comecei a pensar, é possível. E olhando a vida das pessoas que eu queria, vendo como é que elas faziam, eu comecei a modelar esses comportamentos. E é inclusive o sistema de arquétipos, né? Se você não sabe o que é arquétipo, arquétipo é o símbolo maior de uma perfeição que você quer viver. Então, a família perfeita é um arquétipo. A mulher perfeita, enfim, em cada área, né? Tem várias. As deusas da Grécia Antiga são arquétipos, enfim, tem várias formas de você entender aí o que são arquétipos. E Jung fala sobre arquétipos, tem 12 arquétipos, depois você pesquisa sobre isso. Porque todas as vezes que você quer fazer alguma coisa na sua vida, é importante que você tenha um arquétipo, é importante que você modele aquilo, aquele personagem, modele, que você seja como ele é. E tem lá as características de luz e sombra do arquétipo. Então você vai saber qual arquétipo você tá vivendo e o que é que você quer viver, o que você tem que buscar. E aí, quando eu comecei a entender
sobre essas coisas, eu percebi que o YouTube era a melhor maneira de eu encontrar os modelos de personas que eu queria modelar, eu queria viver. Eu gosto muito do Cadu Saul. Pra mim, ele é incrível. Então, vou deixar aqui pra vocês essa minha dica. Ele, pra mim, é o número 1 hoje. Eu gosto muito da Larissa Zilli, que pra mim ela também é maravilhosa. Eu gostava muito de assistir o Professor Hélio Couto, eu dei um tempo nele, mas eu tô voltando. Ele é muito bom, só que o conteúdo dele é difícil às vezes de entender. Mas eu gosto muito dele. E eu também tenho assistido muito o Flávio Augusto. Gosto bastante dele, tenho falado dele, né, pra vocês. E o Marcos Paulo, as palestras que ele dá pra mim são incríveis. Então esses são os players da vez que eu gosto bastante, assisto muito. E tenho aprendido cada vez mais com essas pessoas, modelo essas pessoas. Elas estão onde eu quero estar. Elas chegaram em lugares que eu quero chegar. Então, a melhor maneira de ter uma vida próxima da vida de quem eu quero é olhando para aquela pessoa e tentando fazer mais ou menos o que ela faz. Isso vai fazer com que você abra mão de velhos hábitos. Não tem como. Assim como aconteceu comigo, também aconteceu com você, eu tenho certeza, e vai continuar acontecendo. Velhos hábitos, velhas maneiras, velhas pessoas. Não dá pra gente ter coisas novas vivendo o antigo, vivendo com o antigo. Você vai perceber que quando você vai começar o seu processo de evolução, em alguma fase, porque são várias fases, né? A gente vai tendo temporadas, a vida como série. Nas temporadas da vida, a gente vai fazendo os nossos processos de evolução e cada vez que a gente fizer um processo, que a gente tiver um degrau que a gente tem que avançar, a gente precisa deixar um pouquinho pra trás. E aí, nessa história do degrau, eu lembrei da player máxima, a deusa pra mim, professora Lúcia Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole, é uma professora de filosofia. E ela tem um vídeo maravilhoso que ela fala sobre o degrau da dor, pra você entender que todas as vezes que você tiver um ponto de evolução, você vai pensar em degrau. Aí você vai chegar nesse degrau, você vai dar cabeçada nesse degrau, até que você evolui e aí você pula para o próximo. Mas todas as vezes que você tiver uma coisa para evoluir, pessoas vão ficar para trás, hábitos vão ficar para trás. E tá tudo bem. Eu acho que dói. Algumas vezes dói mais, outras vezes dói menos. Todas as vezes que eu precisei ser uma Bruna mais evoluída, eu tive alguns contratempos, eu tive que me posicionar de uma maneira mais forte. E a gente corre riscos. E o risco maior, que tem um vídeo também da professora Lucilena Galvão, e ela fala sobre o livro do Tal, que é incrível. O que o ser humano mais tem medo de deixar pra trás é a reputação. É mais forte do que tudo o medo de não ser visto como alguém legal, como alguém bom. E todas as vezes que eu fui fazendo evolução, fui subindo um degrau, eu tive que perder o medo de ser vista como alguém não legal. Ou de ser vista como alguém que vão olhar e vão fazer chacota por alguma coisa, porque eu tô me expondo. Ou a pessoa que fala não, vai todo mundo fazer isso, Bruna, não vai. Vai todo mundo comer isso, Bruna, não vai. Então eu comecei a crescer nesse sentido, de pensar, tá tudo bem. Se não gostarem de mim porque eu sou assim, então o que eu posso fazer? Não tem muito que eu possa fazer. O processo é pra frente, é evoluindo. E se nesse ponto de evolução a gente tiver que deixar pessoas e reputação pra trás, tá tudo bem. A gente tem que ser forte o suficiente pra lidar com isso. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Todas as vezes agora que acontecer alguma coisa com você, lembra de mim falando pra você. Vale a pena? Essa pessoa, ela vale a pena? Você fazer algo porque o seu marido quer e ele é um cara incrível, sua esposa, ela é uma mulher incrível e você tá fazendo isso porque vale a pena, porque eles valem a pena, é uma coisa. Agora, uma pessoa que não vale a pena, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, é uma pessoa que nunca te retribui nada,
Você quer mesmo agradá-la? Por quê? Você tem medo de como ela vai te ver? Ou você tá fazendo isso porque você se sente feliz mesmo em fazer aquilo por ela? Pensa nisso, fica essa reflexão pra você, pra todas as vezes que você for fazer qualquer coisa na sua vida. Lembra sempre disso, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.